Então, no dia seguinte, toda a comunidade de Israel começou a queixar-se contra Moisés e Arão. Mais uma rebelião. Mais uma. Olha, qual era a queixa deles? Qual era a queixa? Vocês mataram o povo do Senhor. Ah, foi Moisés que fez isso. Moisés tem poder para abrir a terra e fazê-los descer. Moisés tem poder para fazer o raio descer e despedaçar todo mundo. Foi Moisés. Meu Deus, como é ruim. Outra coisa que nunca muda. Rebelde é rebelde. Está sempre insatisfeito, tem sempre alguma coisa para reclamar. Se não tiver uma coisa com base, né, eles inventam. Daí vem as fakes. Ah, vocês mataram, né? A toda a comunidade, se juntou à comunidade que Moisés disse, não, o Senhor vai matar todo mundo por causa do pecado de um homem. Aí Deus disse, deixa essa comunidade sair de perto. E Deus está mostrando para Moisés que realmente a comunidade precisava ser retirada. Ela já não vai entrar. Os velhos já não vão entrar lá, na terra da promessa. Então, veja bem. Quando, porém, a comunidade se juntou contra Moisés, contra Arão, eles foram para a tenda do encontro, e repentinamente a nuvem cobriu né, o tabernáculo lá, aquela coluna da glória do Senhor apareceu. Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro e o Senhor disse a Moisés, saia do meio dessa comunidade, para que eu acabe imediatamente com eles. Sexta vez, negada! É a sexta vez. Tá bom? Sexta vez. Então Moisés e Arão se prostraram com o rosto em terra. Moisés disse a Arão, pegue o seu incensário e ponha nele incenso com fogo, tirado do altar. Vá depressa até a comunidade para fazer propiciação por eles, porque saiu grande ira diante do Senhor e a praga já começou. Olha aí. Então, Arão fez o que Moisés tinha mandado, né? E a praga já tinha começado. E aí o Arão ofereceu incenso e fez propiciação por eles. Eu não faria, não. Deixar logo o negócio terminar, Deus terminar de exercer juízo. Aí nem ia gastar os 40 anos. Rapidinho eu resolvi esse problema. Arão se pôs entre os mortos e os vivos, e a praga cessou, né? Se pôs entre os mortos e vivos, oferecendo incenso ao Senhor. Foram 14.700 que morreram naquela praga, além dos que haviam morrido por causa de Corá. Então Arão voltou a Moisés à entrada da tenda do encontro, pois a praga já havia cessado. Vocês estão vendo que aqui Moisés não teve mais argumento para interceder por aquele povo? Queridos, tudo tem limite. Até um homem de Deus, ele sabe, ele tem limite. Não tem como. Moisés não teve mais o que fazer. Moisés não teve mais nada para falar com Deus. Sexta vez, sai que eu vou destruir essa comunidade nojenta. Aí Moisés diz, não, agora Moisés não vai dizer para Deus, Senhor, o Senhor vai destruir mesmo. Tipo aquela intercessão de Abraão, mas vai destruir todo mundo. Tá? Moisés ainda podia ter apelado aí, mas Moisés ficou quietinho, Sarão, vai lá oferecer sacrifício. Pode ser que Deus ainda atenda, né, se você oferecer um incenso ali ao Senhor, sabendo, vá lá. Tipo, Moisés, se eu vou ficar aqui perante o Senhor, você vai lá. Eu não sei o que Moisés falou, eu acho que ele só ouviu. Todo mundo tem um limite, gente. E aí foi o limite do Senhor. E foi o limite de Moisés. Vai falar da vara de Arão que floresce. Número 17. Disse o Senhor a Moisés, peça aos israelitas que tragam 12 varas, uma de cada líder das tribos de Israel, e escreva o nome de cada líder em sua vara. Na vara da tribo de Levi, escreva o nome de Arão, pois é preciso que haja uma vara para cada chefe das tribos. Deposite-as na tenda do encontro, em frente da arca das tábuas, arca da aliança, a arca das tábuas da aliança, onde eu me encontro com vocês. A vara daquele que eu escolher florescerá, e eu me livrarei dessa constante queixa dos israelitas contra vocês. E aí foi assim que Moisés fez, né? Falou aos israelitas, e aí eles trouxeram essas varas, aí Moisés depositou essas varas diante do Senhor, no santo lugar, né? Já próximo ao Santo Santo, já colado com o véu, o segundo véu. Então, assim Moisés falou aos israelitas e fez do jeito que o Senhor tinha ordenado, né? Agora olha o versículo 8 de Números 17, vai dizer que no dia seguinte Moisés entrou na tenda e viu que a vara de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha brotado, produzido botões e flores, além de amêndoas maduras. Então Moisés retirou todas as varas da presença do Senhor e as levou a todos os israelitas. Eles viram as suas varas e cada líder pegou a sua. Pronto. Vou fazer uma rápida pausa aqui no versículo 9. Eu queria só que a gente observasse a expressão do Senhor aqui, no versículo 5, né? Onde ele diz que assim, o Senhor, eu me livrarei dessa constante queixa dos israelitas contra vocês. Bom, essas queixas começaram desde bem lá atrás. Começou com Miriam. Miriam rebelou-se contra o Senhor, queria a liderança, né? Ela recebeu, de certa forma, apoio do Arão. Não deu muito certo para ela. A outra rebelião aqui, onde nós vemos o Senhor falar pela sexta vez, falar com Moisés para sair do meio do povo, que ele iria dar cabo, né?
nós vemos aqui que o povo estava rebelando-se contra o Senhor. Ora, veja bem, Coré, Detã, Abirão e An, veja bem, eles trabalhavam com a tenda, eles montavam, desmontavam a tenda, eles carregavam água para limpar, e lavavam os utensílios, né, os bacias, os copos, as coisas. Eles carregavam lenha para o sacrifício, carregavam água, carregavam a própria tenda. Então, por que não trabalhar com o sacrifício? Por que não? Eles diziam consigo, né? Por que nós não podemos participar do ofício sacerdotal? A expressão do Senhor está falando exatamente que quando você é um ministro de Deus, chamado por Deus para alguma coisa, ele se importa. Ele se importa com você, se importa com o seu ministério, ao ponto de ele dizer aqui, por exemplo, assim, eu me livrarei das constantes queixas desse povo. Eu me livrarei. Ou seja, é algo que faz muito mal para a liderança, é algo que faz muito mal para o povo, porque vai fatalmente sofrer o juízo de Deus, né, a rebelião, e vai gerar isso. E é algo que fere o coração de Deus. O Senhor está dizendo, não, eu não aguento isso. Coloque essas varas lá, porque aí assim vai servir de testemunho para eles. E eu não vou ficar tendo que sofrer isso, né? Aquela expressão de novo, até quando vos sofrerei, até quando estarei convosco, né? Uma geração de dura serviço, um povo de dura serviço, uma geração rebelde. E aqui realmente era uma queixa constante dos israelitas contra as autoridades constituídas. Porque é assim, geralmente hoje o povo age ou reage da mesmíssima forma, né? Não basta o líder se sentir responsável quando as coisas não vão bem. Ele é responsável querendo ou não. Mas além do peso dessa responsabilidade, o povo, ao invés de santificar, de buscar o Senhor, de orar ao Senhor, de ver o que está acontecendo, de ver como poderia ajudar vamos dizer assim, a manifestação do Senhor ali, porque a alegria do Senhor é nossa força, né? Tá bom? Então, ao invés disso, o povo começa a murmurar, reclamar, eu acho que não estou gostando muito bem dessa igreja não, que isso, que aquilo, né? Então, o que acontece é só isso. O Senhor vem tentando dar testemunho claro da escolha dele, para quê? Para que o povo não se rebele, porque a rebelião vai gerar uma despesa grande, medonha, negada, uma despesa medonha, ok? Então é isso aí. Então o Senhor vai falar no versículo 8 também, que quando no dia posterior, gente, de um dia para o outro, eu quero que vocês entendam aqui que o texto diz que eles trouxessem varas. Espera aí, vamos olhar o texto original, vai acontecer a mesma coisa que acontece no Salmo 23. Sua vara e seu cajado me consolam. Ficaria melhor traduzido como seu bordão. Vara é algo pequenininho, gente. Vara é para açoitar, para bater, para cutucar. A vara é algo assim. Não é uma vara. Nós estamos falando de um bordão. Mesmo porque a nação israelita era composta por pastores. Todos eles possuíam um bordão, né? Para nós aqui seria tipo da espessura de um capim inchado, um pouco mais fino. Um bordão, tá? No bordão de cada um tinha um nome, teria que ter um nome. E o interessante é notar que não foram varas cortadas ali. Não foram tiradas das amendoeiras ali. Nós sabemos que era vara de amendoeira, tá? Eles tiravam para fazer bordões. E esses bordões eram de cada tribo, cada líder tinha um bordão. Você imagine um bordão sem casca, não tinha casca, você imagine aí um bordão sem casca, trabalhado, já sequíssimo, porque o que acontece é isso, né? Um pedaço de pau, sem casca, para a gente usar como apoio, né? Caminhando, bordão. Então é isso, sequíssimo, sem casca, no caso aqui sem raiz, sem coisa nenhuma. Eles não questionaram o fato de, sei lá, será que Moisés não colocou essa vara de amendoeira lá assim, não? Seria impossível Moisés forjar aquilo, vou explicar por quê. De um dia para o outro, o bastão do Arão florescer, de um dia para o outro, veja bem, primeiro diz que criou flores, botões e frutas. Dá para você entender? Nem era local de muita amendoeira, nem era tempo de produção de amêndoas. Cara, e ali a vara de Arão estava de um jeito que ninguém poderia forjar, ninguém poderia imitar. Mesmo que Moisés quisesse cortar uma vara e trazer para colocar ali, mesmo que Moisés quisesse forjar isso, seria impossível, porque no tempo das amêndoas você encontra varas de amendoeira ou com flores, ou com botões, ou com amêndoas maduras. Dá para você entender? Aquele bastão, ele criou casca, ele voltou à vida. É um negócio sequíssimo. E aí eu fico pensando aqui em como Deus poderia fazer com o ministério dos pastores que nós conhecemos, meu ministério, e todos os outros que trabalham com o Senhor, ou seja, aquilo que é símbolo de autoridade, um pedaço de madeira, gente, sequíssimo, né? Hoje estaria inclusive invernizado se a gente estivesse usando aquilo hoje, né? Com o nome da Calvarense, né? Tá certo? Lá era Levi, e aí sequíssimo, ali na presença do Senhor, de repente, de um dia para o outro, o Senhor para dar um sinal para o povo parar com aquelas queixas,
o Senhor resolve fazer uma maravilha. Isso é uma maravilha, não é só um milagre, é uma maravilha isso aí. O que nos deixa pensar também, meus amados, na hipótese de que cada um de nós, quando estivermos, sei lá, em dúvida, ou sofrendo alguma perseguição, ou qualquer tipo de problema, olha, não tem convenção, não tem grupo especial, não tem ninguém que possa comprovar tão bem o seu chamado quanto o Senhor. E colocar o seu bastão diante do Senhor é colocar o seu chamado diante do Senhor, o símbolo da sua autoridade, que é ministerial. É orar, é você colocar o seu ministério, a sua história, se colocar diante do Senhor, não somente como pessoa, mas como ministro. E aí o Senhor vai fazer florescer, tá? Ainda não tem a casca nem raiz, o Senhor fará florescer o seu ministério. Eu creio assim, eu acho isso uma coisa maravilhosa, o que Deus fez aqui, porque o que nós mais precisamos hoje como ministros é que seja restaurada a presença do Senhor entre o seu povo. Ah, pastor, mas o Senhor está presente no meio do povo. Sim, eu sei que está, Ele é onipresente, mas eu estou falando da manifestação dessa presença, estou falando da forma como Deus anteriormente, ou no passado, a nossa história fala isso, como Deus se movia, como Ele fazia, como Ele operava no seio da igreja, no meio da igreja, e ultimamente nós não temos visto isso. Também isso seria, de certa forma, como uma testificação de que aquele ministro foi chamado pelo Senhor. Isso é muito bom quando acontece, né? A coisa está tão escassa, vamos dizer assim, esse mover, né? Essa forma de Deus manifestar está tão, vamos dizer, sumiu tanto, há tanto tempo, que quando o Senhor começa a manifestar em um local, o povo já grita, está vendo uma avamento ali, aí vai tudo para lá, atrás, né? E o pior é que alguns ministros, quando se deixam, quando vivem essa experiência, eles se deixam levar pela carne e começam a se achar mesmo alguém muito especial, muito melhor do que os seus irmãos, os outros irmãos ministros, né? Mas não foi esse o caso do Arão aqui, graças a Deus. Ele sabia que era somente para que o povo parasse com essa pouca vergonha de estar sempre questionando as coisas de Deus, as escolhas de Deus, os feitos de Deus, né? Sempre foi assim. Você vê lá no Novo Testamento, quando Jesus foi ressuscitar o Lázaro, mas ele não podia ter salvo, ele não podia ter livrado o Lázaro da morte, ele amava tanto, por que não fez assim, por que não fez assado? Quantas vezes, irmãos, o povo se manifesta sempre questionando a vontade de Deus. Aprendam isso. A vontade de Deus não é para ser questionada, é para ser obedecida, aceita. Coloquem isso no seu coração. Muitas vezes as pessoas sabem exatamente o que Deus ordenou, mas querem fazer diferente, como Israel aqui. Na hora de entrar, não vamos entrar. Não, agora vocês vão para o deserto. Não, agora nós queremos entrar. Né? E quando o Senhor, mesmo quando o Senhor faz algo maravilhoso, entrega uma bênção, aí é questionável. Se for algo ruim, pior. O coração se rebela e começamos a dizer, mas por que o Senhor não fez de outro jeito? Por que uma pessoa tão boa assim passa por isso? Por que é assim? Por que é assado? Gente, pelo amor de Deus, vamos aquietar um pouquinho o coração da gente, vamos parar com esse negócio, porque o Senhor já está, tá? A medida da misericórdia, da paciência do Senhor, ela existe, ela está extrapolada. Número 17, o Senhor disse a Moisés, ponha de volta a vara de Arão, lá em frente à arca das tábuas da aliança, para ser guardada como uma advertência para os rebeldes, e isso por afim a queixa constante deles contra mim, para que não morram. Viu aí? Moisés fez conforme o Senhor lhe havia ordenado, e os israelitas disseram a Moisés, morreremos, estamos perdidos, estamos todos perdidos, todo aquele que se aproximar do santuário do Senhor morrerá. Será que todos nós vamos morrer? É isso que eles diziam. Por quê? Porque mesmo depois da rebelião de Coré, Datã, Abirão e On, quando aquela gente sem caráter saiu correndo, vamos morrer também, né? A terra vai engolir a gente, tudo rebelde. Eles saíram daquela rebelião, no outro dia começaram outra, dizendo, vocês mataram o povo do Senhor. Aí houve uma praga, Moisés foi interceder por essa gente. O Senhor disse, sai do meio deles, a sexta vez. Foi lá interceder por aquela gente de novo. Aí o que acontece? Morreu 14.700, fora os que tinham morrido na revolta de Coré, né, que é as famílias lá de Coré, Datã, Abirão e On, que a gente não tem o número exato, e mais de 250 levitas que queriam ser sacerdotes, né? Estava lá as autoridades de todo Israel. Agora está aí o Senhor dizendo para eles, olha, é do meu jeito, ponto final, é do meu jeito, entendeu? O Senhor é Deus, Ele é perfeito, Ele é completo.